Bem-vindos às Falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a Palavra de Deus. Hoje nós falaremos da primeira parte do primeiro livro de Crônicas. Adão, Sete, Enos, Quenã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cão: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi: Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá: Sebá e Dedã. Cuxi foi pai de Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. De Misraim descenderam os Ludeus, os Anameus, os Leabeus, os Naftueus, os Patruzins, os Casluins, dos quais procederam os Filisteus, e os Caftoreus. Canaã foi pai de Sidom, seu primogênito, e de Rete, e dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Emareus e dos Amateus. Os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Ru, Jeter e Meseque. Arfaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de foi Peleg, pois nos seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã foi pai de Almodá, Selefé, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Havilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Pelegi, Reu, Serug, Naor, Tera, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão: Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael: Nebaiote. Depois, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Jocsã foram Sebá e Dedã. Os filhos de Midian: Efá, Efer, Anoque, Abidá e Eudá. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão foi pai de Isaque. Os filhos de Isaque: Esaú e Israel. Os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefi, Gatã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, Dizon, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã: Hori e Omã. E a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal: Aliã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã. Os filhos de Zibeão: Aías e Anás. Anás foi pai de Dizon. Os filhos de Dizon: Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade Dinabá. Morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade, que derrotou os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. Morreu Hadade, e reinou em seu lugar Sâmela, de Masreca. Morreu Sâmela,
E reinou em seu lugar Saul, de Reobote junto ao rio. Morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Acbor. Morreu Baal-Hanã, e Hadade reinou em seu lugar. E era o nome da sua cidade Pai. O nome de sua mulher era Mitabel, filha de Matrede, filha de Me-Zaabe. E morreu Hadade. Os príncipes de Edom foram o príncipe Timna, o príncipe Aliá, o príncipe Getete, o príncipe Aulíbama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Ilhã. Estes foram os príncipes de Edom. Foram estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, que o matou. Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Ao todo os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez: Hezron e Ramul. Os filhos de Zerá: Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carmi: Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. De Etã foi filho Azarias. Os filhos que nasceram a Hezron: Jerameel, Rão e Quelubai. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab de Nazon, príncipe dos filhos de Judá. Nazon foi pai de Salmão, e Salmão de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed de Jessé. A Jessé nasceram Eliabe, seu primogênito, Abinadab o segundo, Simeia o terceiro, Netanel o quarto, Radai o quinto, Ozem o sexto e Davi o sétimo. E foram suas irmãs, Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael, 3. Abigail deu à luz Amasa. O pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. A Calebe, filho de Esrom, nasceram filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos dela foram estes: Jezer, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba. E Calebe tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur foi pai de Uri, e Ur de Bezalel. Então Esrom, tendo já 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e conheceu-a, e ela lhe deu à luz Segube. Segube foi pai de Jair, o qual veio a ter 23 cidades na terra de Gileade. Mas Jesur e Arã tomaram deles Avote Jair, e Quenate e suas aldeias, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu Assur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Jezrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher, cujo nome era Atara, a qual foi mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. O nome da mulher de Abizur era Abiail, que lhe deu à luz Abã e Molide. Os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim, Isse. O filho de Isse, Sezã. O filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zazá. Esses foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jará, seu servo, e ela lhe deu à luz Atai. Atai foi pai de Natã, Natã de Zabade, Zabade de Eflal, Eflal de Obede,
Obed de Jeú, Jeú de Azarias, Azarias de Heles, Heles de Eleazar, Eleazar de Sismai, Sismai de Salum, Salum de Jecamias, e Jecamias de Elisama. Os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito, que foi o pai de Zife, e os filhos de Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron, Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema foi pai de Raão, pai de Jorquião, e Requem foi pai de Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Bet-zur. Efá, a concubina de Calebe, teve Arã, Moza e Gazes. E Harã foi pai de Gazes. Os filhos de Jadaí, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saaf. Maacá, concubina de Calebe, deu à luz Seber e Tiraná. Deu à luz também Saaf, pai de Madimana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. E a filha de Calebe foi Axa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrata. Sobal, pai de Kiriate Jearim. Salma, pai de Belém, e Harefe, pai de Bet-gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, foram Aroé e metade dos Menuotes. As famílias de Kiriate Jearim, os Itreus, os Puteus, os Sumateus e os Misraéus. Destes saíram os Zorateus e os Estaloeus. Os filhos de Salma, Belém, os Netofatitas, Atarote e Bet-Joabe, metade dos Manaatitas e os Zoritas. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que descenderam de Ramate, pai da casa de Recabe. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito Aminon, de Ainoã, a Gisreelita. O segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto Adonias, filho de Agite. O quinto Cefatias, de Abital. O sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebron, onde reinou 7 anos e 6 meses, e reinou 33 anos em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bate-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefegê, Jafia, Elisama, Eliadá e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas. E Tamar foi irmã deles. Filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon e de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias: o primogênito Joanã, o segundo Jeoiaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoiaquim: Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. Os filhos de Jeconias: o deportado, Sealtiel, seu filho, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel: Mesulão e Hananias. E Selomite, irmã destes. E Razubá, Oel, Berequias, Razadias e Jusabe-Ezede, 5. Hananias foi pai de Pelatias, Pelatias de Jesaías, Jesaías de Refaías, Refaías de Arnã, Arnã de Obadias e Obadias de Secanias. Os filhos de Secanias: Semaías, e os filhos deste: Ratus, Igal, Bariá, Nearias e Safate, 6. Os filhos de Nearias: Elioenai, Ezequias e Asricão, 3. E os filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã,
Delaías e Anani, 7. Os filhos de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Hur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, foi pai de Jaate, e Jaate de Aumai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã: Gisreel, Isma e Idibás. E o nome da irmã deles era Hazelelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Huzá. Estes foram os filhos de Hur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. Assur, pai de Tecoa, tinha 2 mulheres, Elá e Naará. Naará deu-lhe à luz a Uzão, Éfer, Temene e Raastari. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá: Zerete, Izar e Etnã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e das famílias de Acarel, filho de Harum. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Quelube, irmão de Suá, foi pai de Meir, e este foi pai de Estom. Estom foi pai de Bet-Rafa, Pazéia e Teína, que foi pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca, os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías. E Otiniel foi pai de Ratate, e Meonotai, que foi pai de Ofra. Seraías foi pai de Joabe, fundador de Ge-Harazim, cujos habitantes foram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné: Iru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Os filhos de Jealelel: Zife, Zifá, Tíria e Azareel. Os filhos de Ezra: Jeter, Meredi, Éfer e Jalom. E ela deu à luz Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa, cuja mulher judia deu à luz Jéred, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. Os filhos da mulher de Rodias, irmã de Naã, foram os pais de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão: Aminon, Rina, Benianã e Tilom. E os filhos de Ize: Zoete e Beni-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá: pai de Leca, Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho, em Bet-Asbeia, como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás e Sarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e Jazub-Leém. Estes registros são antigos. Estes foram os oleiros, os habitantes de Netaim e de Gedera, e moravam ali com o rei para o seu serviço. Os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. Os filhos de Misma: Jamuel, seu filho, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicou toda a sua família, tanto como as dos filhos de Judá. Eles habitaram em Berseba, Molada, Hazar-Sual, Bilã, Ezem, Tolade, Betuel, Horma, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Suzim, Bet-Biri e Saraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquem e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias, que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e as suas genealogias. Ora, Mesobabe, Jamleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jesuaías, Asaías,
Adiel, Gesimiel, Benaías, Isiza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por nome, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram grandemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao lado oriental do vale, em busca de pasto para os seus rebanhos. E acharam pasto abundante e bom, e a terra era espaçosa, quieta e pacífica, pois os que antes habitavam ali eram descendentes de Cão. Estes que estão inscritos por nome vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e destruíram as tendas e os meunins que se acharam ali, e os exterminaram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, isto é, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Izi, e matando o restante dos amalequitas, que havia escapado, ficaram habitando ali até o dia de hoje. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porquanto profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que a sua genealogia não é contada segundo o direito da primogenitura, pois Judá prevaleceu sobre seus irmãos, e dele proveio o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Anoque, Palu, Esrom e Carmi, os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, a quem Tilgat-Pilneser levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas, e seus irmãos, pelas suas famílias, quando se fez a genealogia das suas gerações, foram o chefe Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer até Nebo e Baal-Meon. Ao oriente, habitou até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos Hagarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã, até Salca, o chefe Joel, Safã o segundo, Janai e Safate em Bazã, e seus irmãos, segundo as suas casas paternas, Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Ziá e Eber, 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Huri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gesizai, filho de Jado, filho de Buz, Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, chefe das casas paternas, e habitaram em Gileade, em Bazã e nas suas aldeias, como também em todos os arrabaldes de Saron, até os seus termos. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés tinham homens valentes, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e que eram destros na guerra, 44.760, que saíam à peleja. Fizeram guerra aos Hagarenos, bem como a Getur, a Nafis e a Nodab, e foram ajudados contra eles, de sorte que os Hagarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e ele lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele, e levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e também 100.000 homens, pois muitos caíram mortos, porque de Deus era a peleja, e ficaram habitando no lugar deles até o cativeiro. Os filhos da meia tribo de Manassés
habitaram naquela terra, e multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon, Senir e o monte Hermon. E estes foram os cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das suas casas paternas. Cometeram, porém, transgressões contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel excitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tilgat-Pilneser, rei da Assíria, que os levaram cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os transportaram para Hala, Rabor, Hara, e para o rio de Gozã, onde estão até o dia de hoje. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, Finéias de Abisua, Abissua de Buque, Buque de Uzi, Uzi de Zeraías, Zeraías de Meraiote, Meraiote de Amarias, Amarias de Aitube, Aitube de Zadoque, Zadoque de Aimaas, Aimaas de Azarias, Azarias de Joanã, Joanã de Azarias, que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão edificou em Jerusalém. Azarias foi pai de Amarias, Amarias de Aitube, Aitube de Zadoque, Zadoque de Salum, Salum de Hilquias, Hilquias de Azarias, Azarias de Seraías, Seraías de Jeozadaque. E Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou em cativeiro Judá e Jerusalém por intermédio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. De Gerson, Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. Os filhos de Coate, Aminadab, de quem foi filho Corá, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Elcana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Elcana, Amazai e Aimote, de quem foi filho Elcana, de quem foi filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Elcana. E os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e Abias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Rádias, de quem foi filho Asaías. Estes são os que Davi constituiu sobre o serviço de canto da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam com cântico diante do tabernáculo da tenda da revelação, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam o seu ministério segundo a sua ordem. São estes, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel, e seu irmão Asaf estava à sua direita.
e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E à esquerda estavam seus irmãos, os filhos de Merari: Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Razabias, filho de Amazias, filho de Hilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Mas Arão e seus irmãos, os levitas, foram designados para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Mas Arão e seus filhos ofereciam os sacrifícios sobre o altar do holocausto e o incenso sobre o altar do incenso, para todo o serviço do lugar santíssimo e para fazer expiação a favor de Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Estes foram os filhos de Arão: Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abisua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. Ora, estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos nos seus termos, a saber, aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, porque lhes caiu a primeira sorte, deram-lhes Hebron, na terra de Judá, e os campos que a rodeiam. Porém os campos da cidade e as suas aldeias deram-nos a Calebe, filho de Jefone, e aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio: Hebron, Líbna e seus campos, Jatir, Estemoa e seus campos, Hilem e seus campos, Debir e seus campos, Azã e seus campos, Bet-Senus e seus campos, e da tribo de Benjamim, Geba e seus campos, Alemete e seus campos, Anatote e seus campos. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13. Mas aos filhos de Coate, aos restantes da família da tribo, por sorte caíram 10 cidades da meia tribo, da metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, caíram 13 cidades das tribos de Issacar, Azer, Naftali e Manassés, em Bazã. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, por sorte caíram 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e seus campos. Deram-lhes por sorte, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. Algumas das famílias dos filhos de Coate receberam da tribo de Efraim cidades de seus termos. Deram-lhes as cidades de refúgio, Siquém e seus campos, na região montanhosa de Efraim, como também Gézer e seus campos, Jocmeão e seus campos, Bet-Oron e seus campos, Aijalon e seus campos, e Gat-Rimon e seus campos, e da meia tribo de Manassés, Aner e seus campos, e Bileã e seus campos, deram-nos aos restantes da família dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson deram, da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e seus campos, e Astarote e seus campos, e da tribo de Issacar, Quedes e seus campos, Daberate e seus campos, Ramote e seus campos, e Anem e seus campos, e da tribo de Azer, Masal e seus campos, Abdom e seus campos, Ucoque e seus campos, e Reobe e seus campos, e da tribo de Naftali, Quedes em Galileia e seus campos, Amon e seus campos, e Quiriataim e seus campos. Aos restantes dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon, Rimono e seus campos, Tabor e seus campos, e da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram da tribo de Ruben-Bezer, no deserto, e seus campos, Jaza e seus campos,
Quedemote e seus campos, e Mefaate e seus campos, e da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, e seus campos, Maanaim e seus campos, Resbom e seus campos, e Jazer e seus campos. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.